Oi, turma, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou explicar para vocês as atividades, a matéria da semana 2 do PET de vocês. Eu dei uma improvisada aqui, espero que dê para vocês entenderem, tá? Que vocês consigam visualizar, que vocês consigam entender certinho, pelo menos o básico da matéria. Essa semana, o PET de vocês, ele vai falar sobre as leis das reações químicas. São duas leis que vão ser estudadas. A lei de Lavoisier, que é a primeira que nós vamos falar, e a segunda lei é a lei de Proust. Não são difíceis, tá? Os probleminhas que estão na apostila são básicos, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre os probleminhas. Primeiro falando sobre a lei da conservação das massas, que é a de Lavoisier. O que Lavoisier disse? Ele disse uma famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o que nós sabemos? Que na natureza existem as transformações químicas, as reações químicas, e não tem como uma substância sumir ou uma substância aparecer do nada. Então, quando nós falamos, eu tenho hidrogênio, eu tenho oxigênio, gás hidrogênio e gás oxigênio vão se unir para formar a molécula de água, que é o H2O. Nessa molécula de água, nós temos o hidrogênio e nós temos o oxigênio. Não tem como o gás hidrogênio reagir com o gás oxigênio e de repente sumiu o hidrogênio, ficou só o oxigênio. Não. O que acontece, a reação química é a combinação do gás hidrogênio com o gás oxigênio. Então, eles vão se combinar para formar a molécula de água. Vai continuar existindo hidrogênio e oxigênio na molécula de água, que vai ser, então, H2O. Então, essa lei da conservação das massas, ela é bem simplesinha. O que nós temos aqui? Um exemplo. Eu tenho ferro mais o enxofre, vão reagir e vão formar o sulfeto de ferro. Então, olha, ferro mais enxofre está formando o sulfeto de ferro. Aqui no primeiro membro, o que está antes da seta, eu tenho os reagentes, e no segundo membro, o que está depois da seta, eu tenho o produto dessa reação. Então, o que ele quis dizer? Lavoisier, o que ele quis dizer com essa lei da conservação das massas? A massa que você tem antes da reação é a massa que você tem depois da reação. Vai formar uma substância diferente, mas a massa vai ser a mesma. Então, vamos jogar em número para ficar mais fácil de entender. Vamos supor, esse exemplo está na apostila de vocês. Eu tenho 12 gramas de ferro reagindo com 64 gramas de enxofre. Isso vai produzir o sulfeto de ferro. Eu tenho, 12 mais 64 vai dar 76 gramas. Então, é só fazer, 12 mais 64. 4, 5, 6, 6 com 1, 7, 76 gramas. Se eu tenho 76 gramas aqui nos reagentes, somando os dois reagentes, no produto eu também tenho que ter 76 gramas. Então, a massa que eu tenho antes, nos reagentes, no que está antes da seta, é a mesma massa que eu tenho no produto. Então, se eu quero descobrir aqui a massa desse sulfeto de ferro, o que eu faço? Eu vou somar a massa do ferro que foi dada, mais a massa do enxofre. Então, isso é a lei da conservação das massas. O que eu tenho nos reagentes, a mesma quantidade que eu tenho no reagente, eu tenho no produto. Não vai aumentar e não vai diminuir, certo? É a mesma quantidade. Somou os dois aqui, é o que vai ser formado de sulfeto de ferro. Depois, a segunda lei é a lei de Proust. É a lei das proporções constantes, Lei das proporções constantes. O que significa isso? Aqui eu tenho uma outra reação. Então, eu tenho o hidrogênio mais o oxigênio formando a água. Vamos supor que eu tenha 2 gramas de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio.
Então, tá vendo como junto com a lei do Lavoisier? Ó, 2 mais 16 vai formar quanto de água? 18. Então, a soma desses dois vai dar a quantidade de água que é formada. Aí, olha o que eu tenho. O que Proust quis dizer com essa lei das proporções constantes? Ó, vamos supor que eu pegue 4 gramas agora de hidrogênio. Eu não dobrei? Então, ó, tô dobrando aqui, ó. Multiplicando aqui por 2, ó. 2 vezes eu dobrei. De 2 passou para 4. Se eu dobrar a quantidade de hidrogênio, eu tenho que dobrar a quantidade de oxigênio, ó, 16 vezes 2, 32. E eu tenho que dobrar a quantidade de água também. Então, quando eu dobro um elemento aqui, quando eu dobrei o hidrogênio, eu dobro todos os outros. E aqui, olha, do 4 para o 8. Do 4 para o 8, ó, não está sendo 2 vezes também? Eu não estou dobrando? Então, se eu dobrei aqui, aqui também eu vou dobrar 32 vezes 2, 64. E aqui também eu vou dobrar 36 vezes 2, 72. Então, o que o Proust quis dizer com essa lei das proporções constantes? Ele quis dizer o seguinte, que se eu dobro 1, ou se eu triplicar, se eu multiplicar por 3, todos têm que ser multiplicados por 3. Se eu quadruplicar, multiplicar por 4, todos têm que ser multiplicados por 4 também. Tudo que eu faço com um, eu tenho que fazer com os demais participantes dessa reação. Isso é a lei das proporções constantes, tá? Então, a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ele disse, usando essa daqui, ó, o Lavoisier, se você somar a massa dos reagentes, tem que dar o produto. E o que o Proust falou? Lei das proporções constantes. Tudo que eu faço com um participante da reação, vou fazer com os demais. Se eu dobrar o hidrogênio, eu tenho que dobrar a massa do oxigênio, vai dobrar a massa da água. Se eu triplicasse, se eu multiplicasse por 3, a massa do hidrogênio, a do oxigênio tinha que ser por 3, a da água ia ser por 3 também. Agora, na apostila de vocês, olha, vamos falar um pouquinho sobre os exercícios. Tem só 3 exercícios novamente essa semana e não são exercícios difíceis, tá? São exercícios fáceis, aonde nós vamos aplicar o que foi dito nessa lei. Deixa eu só pegar minha apostila aqui, ó. A questão número 1, ela está falando assim, ó. A queima incompleta do carvão produz um dos principais poluentes atmosféricos, que é o monóxido de carbono, conforme representado pela reação. Então, deu a reação, ó, eu tenho carbono sólido mais o gás oxigênio, o nome já fala, né? Então, é gasoso, produzindo o monóxido de carbono, que está aqui gasoso também, tá? Essa é a reação da questão número 1, ó. Carbono mais gás oxigênio produzindo o monóxido de carbono. Tá dando um pouquinho de claridade aqui, né? Aí vem assim, ó. Se 12 gramas de carbono, eu tenho 12 gramas do C, que é o carbono, reagem com 16 gramas do oxigênio, qual que vai ser a massa do monóxido de carbono formada? Gente, ó, lei da conservação das massas. Se eu tenho 12 de carbono, eu tenho 16 de oxigênio, quanto que eu vou formar de monóxido de carbono? Só somar. A quantidade que tem antes da seta é igual o que vem depois da seta, né? Se eu somar esses dois, eu chego no valor do monóxido de carbono. Facinho a resolução. A letra B. A letra B está falando assim, ó. Essa, então, seria a letra A. Na letra B, olha, eu tenho novamente, ó, o carbono mais o oxigênio produzindo o monóxido de carbono. É a mesma reação.
Aí vem, monóxido de carbono é CO, né? CO2 é o gás carbônico, dióxido de carbono. CO é o monóxido de carbono. Está assim, ó. Considerando que a partir de 6 gramas de carbono foram produzidas 14 gramas de monóxido de carbono. Olha o que eu tenho. Agora deu o valor do carbono e do monóxido de carbono. E está pedindo qual a massa do oxigênio utilizado nessa reação. Eu quero saber, então, a massa do oxigênio, é o X. Então, o que eu faço? O que está antes da seta, o reagente. 6 mais o X é igual a 14. Aí, é só resolver essa equação, né? Não vou colocar o resultado aqui, vocês vão colocar. Passa o 6 para o outro membro, né? Trocando o sinal, 14 menos 6, eu vou ter o valor X aqui. Aí vocês vão resolver, tá bom? Para resolver, então, essas questões de Lavoisier, da conservação das massas, o que vocês têm que lembrar? Ó? O que está antes da seta é igual ao que está depois da seta. A massa que tem nos reagentes é a mesma massa dos produtos. Então, na letra A, deu carbono 12, oxigênio 16. Isso é igual ao X. Então, é só eu somar para obter o valor do produto aqui. A quantidade que eu tenho antes é igual à quantidade depois da seta. Agora, na segunda, deu o carbono, deu o monóxido de carbono, eu quero saber o oxigênio. Então, ó, 6 foi dado, mas eu não estou procurando o oxigênio. O oxigênio que eu estou procurando é o X. Igual, aonde está a seta, você coloca o igual, que aí vem o produto, né? Igual a 14 do monóxido. Então, X é igual a 14, passei o 6, troco o sinal, 14 menos 6, eu vou obter aqui quantas gramas eu tenho do gás oxigênio. Depois, na questão número 2. A número 2 está assim, ó. Deixa eu só apagar aqui, ó. A número 2, você pode resolver utilizando direto a lei das proporções constantes ou você pode fazer a continha. Então, vai ser assim, ó. A questão número 2. A 2 está assim, ó. Deu uma reação química, né? Eu tenho essa reação aqui, ó. Zn, que é o zinco, mais HCl, que vai produzir ZnCl mais H2. Essa é a reação que foi dada na questão número 2. Aí vem assim, ó. Considerando que 6,5 gramas de Zn metálico produzem 0,4 gramas de hidrogênio gasoso. Então, só me deu esses dois valores a questão. A massa do Zn e deu a massa do H. Então, eu só tenho esses dois valores. Aí está perguntando assim, ó. Qual a massa de gás liberado? O gás é o gás hidrogênio. Qual que vai ser a massa de gás quando 13 gramas do metal reagir com o ácido? Então, ó, deu que 6,5 gramas vão produzir 0,4 gramas do gás hidrogênio. Quanto que eu vou produzir desse gás se eu passar aqui para 13 gramas? Posso fazer uma regrinha de 3 simples, que seria assim, ó. 6,5 gramas vão produzir 0,4 de gás, certo? Se eu passar aqui para 13 gramas, quanto que eu vou produzir do gás? Aqui é uma regrinha de 3 simples. Ó, 6,5 produziu 0,4. Se eu passar para 13 gramas, vou produzir quanto de gás? Esses outros eu não vou usar, nem tenho os valores. Então, ó, multiplica, como se fala em cruz, né? Em X aqui, ó. 6,5 vezes o X igual a 13 vezes 0,4. Esse vezes esse é igual a 13 vezes 0,4.
Então, vai dar 6,5x, né? Igual a 5,2. 13 vezes 0,4, 5,2. X é igual a 5,2. Vou passar dividindo. Dividido por 6,5. X é igual a 0,8. Fazendo a continha, né? Se alguém tem dúvida aqui, ó. 13 vezes 0. Deixa eu fazer maior para ficar mais fácil de vocês visualizarem a continha, tá? Esse é o... eu fiz o valor final, né? Esse é o valor final. Então, aqui eu tenho, ó, 13 vezes 0,4. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 1, 4. E 1 que foi? 5. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, por isso, 5,2. Então, 5,2. Depois, eu tenho que dividir, ó. 5,2 dividido essa outra continha aqui. Vocês vão fazer do jeito que vocês souberem fazer, né? Claro. Dividido por 6,5. Tem uma casa depois da vírgula, tem uma casa depois da vírgula. Então, corta a vírgula, não preciso da vírgula. 52 dá para dividir por 65? Não, não dá. Então, eu acrescento um zero aqui, 0, de cá, porque eu acrescentei o zero. Aí, 0, aqui. Aí, olha, vai dar 8. 8 vezes 5, 40. Então, aqui, pedi 4 emprestado, né? 40. Sobrou nada. 8 vezes 6, 48. 48 com 4 aqui dá 52. Vai dar 0. Então, esse é o valor. Mas a continha, cada um tem o seu modo de fazer, tá? Vocês têm que fazer 5,2 dividido por 6,5. Essa questão, eu coloquei a resposta, mas é importante para poder mostrar uma coisa para vocês. Olha, nessa questão vai aparecer a lei das proporções constantes, que é a lei de Proust, a segunda lei. Porque olha o que ela fala, ó. Proporções constantes. 6,5 para 13, vocês concordam que aqui é vezes 2? Eu não estou dobrando. 6,5 vezes 2 vai dar 13, não vai? Então, se eu dobrei uma substância, eu tenho que dobrar todas as substâncias. Então, aqui, olha, eu faço vezes 2 também. 0,4 vezes 2 é o 0,8. Então, eu posso fazer dessa forma, com a regrinha de 3 simples. 6,5 vai produzir 0,4 de hidrogênio. Quanto que eu vou produzir de hidrogênio se eu tiver 13 gramas de Zn? Aí, multiplica em cruz. 6,5 vezes x igual a 13 vezes 0,4. Então, 6,5x é igual, fazendo essa conta, 5,2. Vou passar o 6,5 dividindo. 5,2 dividido por 6,5. Eu vou chegar nesse resultado 0,8. Só que se a gente não fizer a conta, só raciocinando, aplicando a lei de Proust, lei das proporções constantes, ó, se eu dobrei esse daqui, se eu dobrar o Zn, eu tenho que dobrar o H também. Então, aqui, ó, eu multipliquei por 2, para passar para 13. Se eu multipliquei por 2, aqui também eu tenho que multiplicar por 2, que é o 0,8 que nós achamos aqui. E a terceira questão, ela deu uma tabela. A tabela está falando assim, ó. Na indústria farmacêutica, é fundamental que os profissionais conheçam a proporção de reagentes e produtos antes de realizar qualquer reação química. Um exemplo disso é a produção de ácido acetilsalicílico, que é o AS, um dos medicamentos mais comercializados no mundo e que não deve ser utilizado em caso de sintomas de dengue. Esse medicamento é obtido a partir da seguinte reação química: ácido salicílico mais anidrito acético, produzido ácido acetilsalicílico mais água. Deu a reação. Com as informações apresentadas, complete o quadro com os valores das proporções em massa de cada uma das substâncias.
Vocês vão colocar a resposta só do que está faltando. Tem um quadradinho faltando aí no anidrito acético, que é a segunda coluna, e um quadradinho faltando na terceira coluna, que é o ácido acetil salicílico. Então, olha, o que nós temos nessa questão número 3? O ácido salicílico, então, está assim, ó. Deixa eu só colocar aqui. Eu tenho o ácido salicílico. Aí depois eu tenho o anidrido acético. Depois o ácido acetil salicílico. Salicílico. E o último que eu tenho aqui vai ser a água. Então, olha, na hora que eu vou observar, eu tenho aqui 51 gramas, 138, vou colocar só o número, tá? 180 e aqui eu tenho 9. Aí na segunda coluna, ó, 102, 276, segunda linha, né? Aqui eu não tenho o valor que eu estou procurando, aqui eu tenho 18. Depois eu tenho 204, não tenho o valor aqui, 720 e aqui 36. Gente, essa questão ela é muito fácil, não é difícil não. Porque olha o que a gente vai observar, lei de Proust, lei das proporções constantes. Então, o que eu tenho, ó, de 51 para 102, não multipliquei por 2? 51 vezes 2, eu obtenho 102. Eu não estou dobrando a quantidade de ácido salicílico? Se eu dobrei aqui, eu tenho que dobrar aqui. Se você fizer 138 vezes 2, vai dar 276. Então, eu dobrei. Agora, olha aqui. Se eu dobrei esse, o que eu tenho que fazer com esse? Tenho que dobrar também. Então, 180 vezes 2, que número que eu vou colocar aqui? Depois, ó, 9 para 18. 9 vezes 2 não dá 18, não dobrei? Então, o que eu tenho que entender da proporção constante? Se eu dobro a primeira substância, eu tenho que dobrar a segunda, dobrar a terceira, dobrar a quarta aqui. Eu dobro todo mundo da reação. Aqui, olha, de 102 para 204, eu não dobrei novamente, ó, não é 102 vezes 2 para dar esse valor? Então, se eu dobrei aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por 2 também. 276 vezes 2, eu vou dobrar aqui também. Aqui, o valor que eu achei, vezes 2, né? Vai dar 720. Aqui, ó, 18 vezes 2. 18 vezes 2 não vai dar 36? Então, se eu dobrei daqui pra cá eu tenho que dobrar, daqui pra cá eu tenho que dobrar e daqui pra cá eu tenho que dobrar. Então, tudo que você faz com uma substância, você vai fazer com as demais. Então, para achar esse valor aqui, só fazer 276 vezes 2. Para achar esse valor aqui no meio que está faltando, 180 vezes 2, porque eu dobrei aqui, ó, 2 vezes aqui, aqui tem que ser 2 vezes, aqui também. Aqui, ó, dessa linha aqui, né, da segunda linha para a terceira, eu multipliquei por 2 novamente. Então, da segunda para a terceira eu tenho que multiplicar por 2, tenho que multiplicar por 2, tenho que multiplicar por 2. Então, ó, é esse valor que eu quero que vocês coloquem na resposta e esse valor aqui que vocês vão achar. Claro que se nós estivéssemos em sala de aula, seria melhor, né? Para poder explicar para vocês certinho a resolução das questões, para tirar mais dúvidas, mas eu espero que pelo menos vocês consigam resolver essas 3 atividades, tá bom? Que vocês tenham, que seja uma pequena noção, mas que pelo menos vocês consigam resolver essas atividades, tá bom? Vai ser enviado novamente o formulário para vocês, respondam o formulário, vocês não esqueçam de deixar
deixar no caderno de vocês, copinha pergunta e resposta, são só 3 questões. Deixem no caderno para quando nós retornarmos, né? E vocês vão responder o formulário e me enviar, tá bom? Até a nossa próxima explicação. Fiquem com Deus.